Seja muito bem-vindo ao Enfoque. Tsipras diz que as conclusões do relatório do FMI divulgado ontem justificam a decisão de Atenas de rejeitar um pacote de ajuda dos credores. O primeiro-ministro grego voltou a apelar ao voto contra as condições que os credores querem impor. Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δικαιώνει την επιλογή μας να μην αποδεχτούμε μια συμφωνία που παρακάμπτει αυτό το μείζον ζήτημα του χρέους. Με δύο λόγια, ο βασικός εμπνευστής του μνημονίου έρχεται τώρα και επιβεβαιώνει την ορθότητα της εκτίμησής μας ότι η πρόταση που μας δίνεται δεν οδηγεί σε βιώσιμη έξοδο από την κρίση. A 2 dias do referendo na Grécia, o presidente da Comissão Europeia deixou aviso. Se vencer o não, o país vai ficar muito enfraquecido. Se vencer o sim, as negociações também não vão ser fáceis. Ainda assim, Jean-Claude Juncker apela aos gregos para dizerem sim à Europa. O presidente da Comissão Europeia foi parco em palavras. Falou apenas para deixar um aviso. A Grécia vai ficar bastante enfraquecida se o não vencer no referendo de domingo. E mesmo que vença o sim, Jean-Claude Juncker antevê negociações difíceis. Even in the case of a yes vote, we'll have to face difficult negotiations. In the case of a no vote, the Greek position will be dramatically weakened. A mesma tese já tinha sido avançada pelo vice-presidente da Comissão Europeia numa entrevista publicada esta quinta-feira pelo jornal alemão Die Welt. Em declarações citadas pela Reuters, o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, acrescentou ainda que o referendo é sobre se a Grécia continua ou não na zona euro e apelou aos gregos para escolherem um voto a favor da Europa. Rui Paulo Figueiredo e Carlos Silva são os convidados deste Enfoque. Muito boa tarde aos dois. Carlos, faltam 2 dias para o referendo na Grécia. Para já não parece que quer haver um acordo entre aquilo que está a ser perguntado aos gregos. A Europa diz que é um referendo ao euro. O primeiro-ministro nosso, Pedro Passos Coelho, veio dizer que era, no fundo, um sim ou não a um terceiro programa de resgate. E do lado de Atenas o que dizem é que um não no referendo não é um não ao euro. Como é que está a olhar para este instrumento que vai ser exercido e utilizado no domingo? Eu penso que este referendo é o último instrumento de que eu falava aqui há 5 meses, quando o Syriza ganhou as eleições na Grécia, de conduzir, portanto, a Grécia à saída do euro. A saída do euro não é, com certeza, a saída da União Europeia. Há aí aspectos geopolíticos que se colocam muito importantes e a Grécia vai tentar, neste caso o Syriza, o governo Syriza, vai tentar negociar essa situação, mas no que toca ao acabar com a austeridade, que era no fundo a bandeira principal do Syriza nas eleições, evitar cortes em pensões, evitar cortes nos ordenados da função pública, poderem ter autonomia para desvalorizar a moeda em qualquer momento. É um conjunto de pretensões que os gregos têm, que, na minha ótica, é um processo arriscado. Portanto, uma saída... Os gregos não sabemos. Os gregos, o governo grego. Peço desculpa, o governo grego. Não devemos misturar o povo grego com o governo, de alguma forma, entre aspas, louco, do Syriza. Nessa circunstância, parece-me que este é exatamente o último recurso. Tendo a Europa cedido em tudo, perdoando 50% de dívida, estendendo maturidades de empréstimos, cedido em todas as circunstâncias. De resto, este último pacote até nem tinha associado mais austeridade ou mais aumentos de impostos, nem cortes em pensões. Tendo a Europa cedido em tudo, ficando Tsipras e Varoufakis encurralados perante esta última oportunidade que o plano Juncker lhes atribuía, lançaram da bomba atómica, que é colocar à disposição do povo grego o sim ou não à possibilidade de continuidade no euro. E nessas circunstâncias, portanto, é uma jogada de risco, perigosíssima, que eventualmente, na minha ótica, será má para todos. Não, será má para o governo grego, porque eventualmente enfrentará alguns dissabores do ponto de vista do resultado, mas também será má para a Europa, porque tenta pôr em causa, de alguma forma, a continuidade do projeto do euro, de paz num continente tão importante quanto a Europa.
Rui Paulo Figueiredo, como é que está a olhar para este referendo? Do lado do Partido Socialista, tem-se ouvido coisas diferentes. Um dirigente do Prefeito Silva vai dizer que um não no referendo não era um não à moeda única, contrariando no fundo aquilo que estão a dizer os parceiros europeus, nas palavras, por exemplo, de Jean-Claude Juncker. O presidente do Partido Socialista, Carlos César, veio dizer que havia algumas medidas do Syriza que estavam também no programa macroeconómico do Partido Socialista e que nem todas as medidas eram radicais. Tem havido aqui alguma dificuldade do Partido Socialista, no fundo, em ligar-se ou desligar-se do Syriza? Isso não sei. Espero que não, porque eu não... Qual é o peso que está a mandar dentro do PS? Eu e a esmagadora maioria, acho eu, dos militantes do Partido Socialista não se ligam ao Syriza. Mas, de facto, sim. Eu olho para esta situação com preocupação e com perplexidade. E isso tanto serve para o plano externo como para o plano interno que a Alexandra estava a perguntar. Ou seja, com preocupação, porque eu acho que nós estamos a entrar num caminho muito desconhecido, em que de facto não se percebem todas as variáveis e consequências do que está a acontecer. Com perplexidade, porque eu não percebo o racional do Syriza, não percebo a lógica argumentativa. Tenho dúvidas daquilo que o Carlos estava a dizer, embora seja possível. O Carlos está a procurar um racional para todos estes 5 meses do Syriza, que no fundo quer dizer que eles sempre desejaram chegar aqui e sair do euro e não serem responsabilizados apenas por si só dessa situação e colocar o ânus no povo grego e na União Europeia. Eu não sei se a coisa será assim tão racional. Eu acho que eles entraram numa lógica de que iam conseguir tudo e que toda a gente ia ceder às suas diferentes pretensões, que iam ter muitos aliados, e verificou-se que não era assim. Mas ao mesmo tempo também estou perplexo e preocupado com a gestão que a União Europeia também faz. Também nós temos muitas vozes diferenciadas e a não se perceber bem quer uma separação em termos de famílias políticas, quer dos diferentes atores, entre o Presidente do Eurogrupo, o Presidente do Conselho, o Presidente da Comissão Europeia, os responsáveis máximos de cada governo, também cada um toca o que sabe. E infelizmente toda a gente toca mal. E também olho com alguma perplexidade e preocupação para o PS, porque de facto também parece que cada um toca o que sabe. E esse cada um toca o que sabe também está a correr mal, porque de facto é verdade. Nós temos tido discursos que também têm andado ao zigue-zague e contraditórios. Uma coisa é a liberdade de expressão, que sempre foi a panagem do PS. E cada militante e cada dirigente e deputado dizer o que entende sobre essa matéria. Outra coisa é os porta-vozes e responsáveis oficiais do partido também se dizerem coisas que, não sendo totalmente antagónicas e sendo verdadeiras, ao mesmo tempo também introduzem uma confusão na percepção do eleitorado. Com consequências ou não? Não, com consequências negativas, claramente. Eu temo que isto possa prejudicar bastante o Partido Socialista no curto prazo. Também acho que pode recuperar bem, mas no curto prazo eu acho que está muito confuso. Porque, por exemplo, Carlos César não é um dirigente qualquer. Para mim é um dos melhores dirigentes que o Partido Socialista tem. Mas, por exemplo, Carlos César faz um discurso no domingo, no encerramento do Congresso do PS Madeira, que para mim foi muito positivo e muito claro. Ele demarcou-se claramente do radicalismo do Syriza e do radicalismo da Comissão Europeia numa determinada vertente e afirmou a social-democracia e os partidos socialistas como um meio termo entre essas duas vertentes, que é uma linha em que eu me revejo. Mas depois, por exemplo, agora, as declarações que fez, na entrevista que fez à Antena 1, ele disse uma coisa que é verdade, que há algumas medidas, nem todas são radicais, e que há algumas medidas, como a descida do IVA da restauração e alguns outros exemplos que eles deu, que até estão no nosso cenário macroeconómico e propostas que o Partido Socialista também defendeu. Isso sendo verdade, o modo como ele o disse também introduz aqui uma percepção que parece que está a mudar um bocadinho em relação ao que disse no domingo. E depois, vários membros da direção nacional do PS, cada um a dizer sua coisa diferente. Porfírio Silva disse uma coisa, Sérgio Sousa Pinto diz outra. De facto, não... E António Costa também tem oscilado no discurso
E, de facto, é verdade, e não vale a pena, não gosto nada de tentar disfarçar o que é indisfarçável. O PS não tem, do meu ponto de vista, acertado o discurso em relação à Grécia, e eu temo muito que isto seja prejudicial, porque é um tema que as pessoas estão a olhar com muita atenção, muita preocupação. As imagens que nós temos visto, muito dramáticas e traumáticas, dos pensionistas a tentarem receber os dinheiros, a não conseguirem, de enchentes, de empurrões, esmagamentos quase ao princípio, porque felizmente não se concretizaram, mas que nós temos visto fotografias muito impressivas, dão uma imagem muito negativa. E eu acho que o discurso que Carlos César fez e que António Costa também, em certa medida, fez na declaração escrita que deixou, é a linha que o PS devia ter e que não se devia desviar. Ou seja, nós não nos revemos nem numa posição altamente radical da Comissão Europeia, não nos revemos no fundo, num desligar dos esforços de procurar um consenso e resolver, mas também não nos revemos claramente naquilo que é uma gestão totalmente tonta e errática e que não tem nada a ver com a matriz ideológica do PS que o Syriza está a fazer. Qualquer outra coisa e tem acontecido muito, infelizmente, que baralhe esta posição, eu acho que terá efeitos muito negativos no PS. E espero que isto seja rapidamente corrigido. Carlos, olhando aqui para o dia a seguir, para segunda-feira, e admitindo que um sim ao acordo acontece, neste cenário, o que é que poderá esperar? Como é que esta novela se continua a desenrolar? Não, há aqui várias contradições e uma fundamental é aquela em que Tsipras concorda em 95% com aquilo que foi a proposta das instituições, portanto, antigos credores e agora instituições, mas simultaneamente propõe um referendo e apela ao não nesse referendo. Portanto, isto para voltar ainda à questão inicial, quando a Alexandra me colocava a possibilidade de... O que é que estava para acontecer à Grécia? Sim. O que é a minha visão sobre até podem ser decisivos. O que eu acho que não se percebe é o que é que ele vai fazer acho que ao final, cenário ou noutro na segunda-feira. Nesse sentido no final destes meses, eu acho que verdadeiramente o que tivemos durante estes meses foi o tal conto de crianças de que Pedro Passos Coelho falava já há bastante tempo. E, portanto, isto veio-lhe dar razão. Porque com um país... às portas da bancarrota, sem poder pagar salários, sem poder pagar pensões, com as pessoas às portas das ATMs a poderem apenas levantar 60 euros por dia para se salvarem da miséria. Já baixou para 50. Continuarem a forçar um não no referendo, sabendo que o sim é pelo menos o aliviar destes problemas aflitivos da bancarrota para os próximos 6 meses. Porque eu acho que também o sim não vem resolver problema nenhum. Mas se isso é a questão, então... Muito provavelmente, se não houver uma mudança clara, se o povo grego continuar a manter confiança neste governo do Syriza, muito provavelmente daqui a 6 meses estaremos a discutir o 4º resgate. Portanto, ainda que agora venha a ocorrer o 3º. Portanto, nessas circunstâncias, eu penso que as consequências do referendo, embora não seja o Syriza que está em avaliação, é o aceitar ou não das medidas concretas que a União Europeia colocou. Medidas que a União Europeia diz que já não estão em cima da mesa. Ainda hoje o Wolfgang Schäuble veio dizer que aquilo que vai ser votado já não existe. Muito provavelmente é natural. Até estamos a falar da conclusão do segundo resgate. Primeiro temos que fechar o segundo resgate, que não está fechado. Não se percebe se o Syriza queria fazer este referendo, porque é que não fez pelo menos uma semana antes? Sim. Para dar tempo antes da conclusão. Antes de chegar à última reunião. Eu penso que o Syriza confiava que a Europa não lhe ia estender a passadeira, que a Europa não lhe ia dar a oportunidade deles dizerem que sim. Eu penso que o Syriza contava que a União Europeia ia colocar em cima da mesa um pacote altamente destruidor, de austeridade em cima do povo grego, e isso acabou por não acontecer. Mas realmente o relatório do Fundo Monetário Internacional que questiona justamente a sustentabilidade da dívida grega. Mas se assim é, a Grécia terá alguma razão em não querer estar a aceitar medidas que não resolvem um dos problemas maiores, que é o de longo prazo, que é o da dívida. A dívida é sempre um problema de todos os Estados. O Estado português, nós que temos cerca de 130% de dívida pública face ao PIB, vivemos com esse drama todos os dias, que não sabemos se daqui a 10 anos vamos conseguir pagar esta dívida. É evidente que se não houver esforços, é evidente que se não se tomarem medidas do lado do controle da despesa, do lado de se poder acelerar a economia de alguma forma, do lado do crescimento,
se não se tomarem essas medidas, se não se fizer nada, se ficarmos 6 meses como ficou o governo grego, porque também é preciso dizer isto, antes deste governo entrar em funções, a Grécia voltou ao crescimento, a déficit começou a ter excedentes primários positivos, a Grécia estava a entrar num caminho que me parece correto. Agora, é evidente que 180% de dívida é uma situação insustentável. Eu acho que a União Europeia, e por isso é que a Europa faz esta proposta, que não insiste tanto na austeridade. Portanto, por isso é que esta proposta, de alguma forma, que é colocada ao povo grego em 25ª hora, é que é uma proposta que não acelera na austeridade, e nessa circunstância também exatamente a olhar para esses montantes de dívida que a Europa está, e portanto daí que a ideia será aumentar as maturidades para o dobro, taxas de juro mais baixas, e portanto para tentar de alguma forma salvar isto. Agora, a alternativa, segundo o Tsipras, é sair do euro, é voltar ao dracma, mas isso com certeza vai levar à falência de muita empresa, à falência de bancos, e nessas circunstâncias parece-me um caminho perigoso. Quer Tsipras, quer Varoufakis vieram dizer que não estava em causa a saída do euro. O caminho que a Grécia estava a fazer. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas desse caminho. Eu acho também há aqui um efeito muito pernicioso da nova democracia, que a verdade é que a Grécia tem contas falsificadas há muitos e muitos anos. Provavelmente sempre as falsificou para entrar no euro. E há um ponto muito importante. E a Europa, não sei, é que esse ponto, de facto, é que chegou-se aqui de alguma maneira. Onde é que estava a Europa e onde é que estava a vigilância europeia da Grécia? Esse é o ponto que eu ia colocar. O antes e agora. Sim. É porque, percebe-se, ainda agora se demitiu o responsável pelos impostos na Grécia, que ia tentar organizar e informatizar o sistema de cobrança fiscal, é que já estamos, desde 2010, nesta situação, e em 5 anos ainda não se conseguiu colocar o sistema fiscal grego e a administração tributária grega a funcionar. E, portanto, também há aqui um padrão da nova democracia, que é a nova democracia também tem seguido sempre o mesmo caminho, que é, está a governar, as coisas parecem estar mais ou menos bem, eles provavelmente sabem que não estão e vão-se embora. E há um problema. E depois vêem-se que as contas estão falsificadas. Foram embora, perderam as eleições. Não, mas provocam uma crise, ou seja, eles provocaram uma crise artificial quando foi o primeiro resgate. Que promovesse as eleições antecipadas. E saíram e perderam para o PASOK. E eu acho que o PASOK, querendo na altura ter sido verdadeiro, fez uma grande asneira que iniciou também a crise na Europa, que foi... quebrou o tal consenso que eu acho que a Alexandra perguntava bem. Eu acho que toda a gente sabia que as contas estavam marteladas, como diz o povo, mas ninguém denunciava. E chegou ali um primeiro-ministro que disse, bem, isto aqui está tudo falsificado. Caiu a pique todos os ratings na crise das dívidas soberanas. E agora também foi mais ou menos a mesma coisa, porque se nós também percebermos, parecia que estava a correr bem, mas estas contas já estavam a ser avaliadas pela Troika. Também tinham exames. Mas é que eu não sei se também se não estavam a ser avaliadas da mesma maneira que estavam na União Europeia. Porque se nós também olharmos para isto com alguma racionalidade, a nova democracia provocou uma crise e eleições antecipadas e a queda do governo com base num falso pretexto, que foi a eleição do Presidente da República no Parlamento. E, portanto, deu a ideia que também, se calhar de um modo inteligente, porque à conta disso, coisa que o PASOK não foi capaz de fazer, da família do Partido Socialista, tem-se conseguido preservar, que é, antes da coisa arrebentar de vez, saem do governo. E depois vem outro. E a verdade é que, eu já disse isto aqui a semana passada, nós temos um grande problema na União Europeia, temos um grande problema na Grécia. Mas nós também já conseguimos estar a dar cabo para aí de uns 5 ou 6 governos. Tivemos um governo tecnocrático, 2 do PASOK, 2 da Nova Democracia, este do Syriza já é o 6º. Aliás, justamente a propósito do próximo governo da Grécia, Donald Tusk veio dizer que queria um governo tecnocrata para a Grécia, e também houve recomendações muito veementes da parte da Europa no sentido do voto dos gregos neste referendo. Não está também a haver aqui alguma ingerência europeia em assuntos que são da soberania nacional? Christine Lagarde, por exemplo, recusou-se a tomar qualquer partido em relação ao referendo. E bem, isso é a prova que não há ingerência. Portanto, não, mas ela não deu opinião, os outros deram. Eu acho o seguinte, que os bancos não fecham na Europa, não é o Banco Central Europeu que obriga a que fechem.
As falências na Grécia não se dão e o aumento não está, o desemprego não está em 30% devido aos malandros do resto da Europa. Portanto, houve todo um conjunto de anos, não é, que foram passando, onde havia a necessidade de se efetuarem reformas para a Grécia poder estar dentro dos mecanismos do Tratado Europeu e que, consecutivamente, os governos gregos tenderam a não ouvir, ou a disfarçar, e empurraram com a barriga para a frente. E agora estão perante este problema dramático da miséria que se adensa e sem soluções à vista, e se não contarem com o apoio, de resto, colocados numa situação que pela primeira vez acontece a um país europeu, que é o de entrar em default e não pagar uma tranche ao FMI, ou seja, isto junta a Grécia, pelos vistos, ao Zimbábue de Mugabe. E já entraram, até porque o Fundo Europeu de Estabilidade não também foram, já com certeza, os povos europeus que andaram lá a insistir que não fizessem as reformas. E nessa circunstância eu acho que não há aqui qualquer ingerência, de maneira nenhuma. Portanto, de resto não há ingerência, porque sendo credores da Grécia, todos os restantes povos europeus sendo credores da Grécia, de forma tranquila, aguardam que a Grécia faça o seu referendo de acordo com a vontade do seu governo e de acordo, naturalmente, depois com a vontade dos gregos que irão votar no domingo, sim ou não, neste referendo. É só a opinião, Rui Paulo Figueiredo, não houve aqui alguma ingerência dizendo aos gregos como é que devem votar? A Europa a falar por cima do governo? Eu acho Ministro das Finanças dizer que... Eu acho que está toda a gente a falar por cima de toda a gente. Não tenho essa visão do Carlos, que não há nenhum tipo de interferência. Sim, o Juncker defendeu sim. Portanto, acho que... De uma forma muito clara. Acho que... Bem, para já ninguém percebe bem do que é que se vai referendar. Eu acho que nem os gregos percebem qual é a pergunta, apesar do Tribunal Constitucional ter validado o referendo. Se concorda com os acordos propostos pela Europa e depois especificam quais são os acordos, um para a sustentabilidade da dívida, o outro programa de reformas. Mas como dizia Christine Lagarde, existiram tantas propostas, tantas emendas, tanta coisa, e com a Europa a dizer que aquilo que foi proposto já não está em cima da mesa, que portanto vamos referendar, já não se sabe bem o quê. E percebe-se nas declarações que a Alexandra há pouco identificou. Inclusivamente o nosso Primeiro-Ministro também deitar achas para a fogueira a interpretar o que é que vai estar em causa. E independentemente disso, não se percebe qual é a consequência na segunda-feira. Ganhando sim ou ganhando não, tirando Varoufakis, que disse que se demite e que se calhar o governo também se demite, e essa pode ser uma consequência, eu não percebo o racional de se dizer de uma maneira ou de outra que se fortalece a posição negocial. Eu não percebo quando Juncker diz que se ganhar o sim é um voto na Europa e na continuidade no euro e para se negociar, e depois, a não ser que eles estejam à espera para daqui a uns meses que caia ao governo, que se nomeie outro, que este negocie. Não percebo como é que Tsipras pode negociar se ganhar o sim, mas também não percebo como é que o Syriza diz que se ganhar o não fortalece a sua posição negocial, porque estará outra coisa em cima da mesa. E eu acho que o Carlos tem razão. Nós estamos a entrar aqui num caminho em que perde toda a gente, e nós vimos isto no início desta semana, que parecia que estava tudo a correr bem, mas o que é facto é que as bolsas começaram a cair e os juros da dívida começaram a subir. E eu temo bem que na segunda-feira possamos ter esse problema, qualquer que seja o resultado. O sim e o não serão todos a mesma face do problema, que é a não resolução do problema. Mas, senhores, muito obrigada pela presença no Enfoque, que hoje termina por aqui.